O Theta também é uma programação, é uma reprogramação mental, tá? Então a gente vai levar a mente, através de um processo de meditação, nós acessamos uma frequência de onda cerebral chamada frequência Theta, que é a mesma usada na hipnose, tá? Mas aqui não há transe, é tudo consciente com o consentimento verbal do paciente, porque a gente precisa, além de ser porque nós precisamos respeitar o livre-arbítrio, é porque se a pessoa não estiver consciente de te dar um sim, ela não está consciente do que ela quer mudar. Ela precisa tomar consciência, né? E aí a gente faz essa reprogramação em Theta, colocando a frequência, a mente nessa frequência predominante, que é de 4 a 7 Hz, onde a gente vai reprogramar. Por que que é importante? Por que que chama Theta Healing e a gente faz tudo nessa frequência? É a mesma frequência que predomina a mente, por exemplo, de uma criança na primeira infância, quando ela está sendo totalmente programada. É quando você absorve mesmo as crenças. Então, a gente precisa voltar naquele estado para fazer a reprogramação. E como que a gente reprograma? Buscando através de um processo chamado digging, que é uma escavação, nós fazemos perguntas e buscamos ali onde está o que chamamos de crença base, crença raiz. É a primeira crença que sustentou um bloco de crenças nessa mente subconsciente que fez a pessoa criar aquilo que ela está querendo mudar agora. Então, essa crença raiz, quando é encontrada, a gente não vai simplesmente tirar e mudar. Falar, posso tirar essa crença e trazer outra no lugar? O seu subconsciente não aceita. Porque o seu subconsciente, por mais que essa crença tenha te trazido transtorno, doença, escassez, qualquer coisa, sofrimento, ela também trouxe ganhos secundários. Sim. Por exemplo, uma pessoa doente, às vezes, não quer completamente se curar. Porque ela tem o ganho secundário de ter alguém cuidando. Dá atenção. De ter atenção, de poder descansar sem culpa, né? De ser servida. E às vezes ela estava querendo tanto e não sabia como pedir, ela só aprendeu a pedir isso através da doença. Por isso a gente precisa de um consentimento verbal, de um entendimento de que dá para mudar. E aí a gente vai encontrar essa raiz, e aí a gente vai ensinar através do que chamamos de downloads, que faz parte da reprogramação, que é o que nós chamamos de criação de sentimentos. A gente vai instalar novos caminhos neuronais, como se você criasse novos atalhos na sua mente, ensinando novos sentimentos de que a pessoa pode sim, e já sabe como, ter esses ganhos sem precisar manter a disfunção. Então a gente vai primeiro treinar a mente dela, como é ser merecedora de amor, merecedora de ser servida, de ter ajuda, de pedir ajuda, de descansar sem culpa, para depois o subconsciente liberar a troca dessa crença que de repente ela pegou na infância. Talvez na infância ela pensasse assim, nossa, eu só faço parte dessa família, se eu der toda a minha energia para minha mãe, eu não vou ser amada. Tem crianças que às vezes têm essa situação em casa. A mãe tá lá neurótica, brava, com um monte de coisas para fazer e coloca muitas coisas em cima de uma criança pequena. Essa criança cresce acreditando, por exemplo, que ela só vai ser amada, só vai ser protegida, só vai ter comida, só vai ter lar. É sobrevivência, né? Se ela fizer tudo para a mãe dela. E aí ela não pode descansar. E aí ela cresce nesse padrão. E aí ela cria relações nesse padrão, onde ela sempre se doa, se doa, se doa. E aí um dia, quando ela está esgotada, uma das vozes da mente dela fala, você vai morrer. Eu vou te pôr doente aqui para te salvar e você poder receber um pouquinho. E aí ela cai doente. E aí ela quer se salvar da doença. E você fala, você quer se curar? Claro que eu quero. Mas lá no fundo, no subconsciente, se você começar a fazer um trabalho, ela ainda não está pronta para liberar os ganhos que ela tem. Porque eu fico pensando também, uma pessoa dessa, nesse mesmo exemplo, ela não tem consciência de que a crença base dela é a falta de amor. Não tem. Ela não sabe. E aí você no digging, é através do digging... Você chega na fala que tá na mente dela, é crença raiz. Às vezes a fala é assim, eu sou um lixo. Às vezes a fala é... Uma vez uma das minhas primeiras pacientes, eu não acreditava, a fala dela era assim, eu sou filha da pinga. Porque ela foi criada numa noite de bebedeira dos pais e ela dizia que ela era filha da pinga. Ela se achava um lixo, um fruto de uma transa de gente doida, entendeu? Você vai criando a sua realidade. Como você vai aceitar abundância? Se você se sente um lixo, se você se sente a pior coisa que tem na vida, como que você vai aceitar amor se você não aprendeu? Então,
Tudo que o universo te dá, ele dá para todos. O universo dá possibilidades, dá abundância, dá tudo disponível para todos. Mas por que uns pegam e outros não? Porque alguns têm receptores celulares para compreender, aceitar e vibrar nisso. Outros não têm. Quando você vai treinar a mente de uma pessoa que vive em escassez, você vai ter que ensinar sentimentos para ela identificar quando a abundância chegar. Que não é que a abundância não chegue para ela, é porque ela não vê, então ela não toca. Entende? Tudo é energia. Tudo é energia. Essa frase para Theta Healing é perfeita. Né? É piegas, mas não é. Porque tudo é energia. E vamos pensar da matéria para energia mesmo. Você pega o seu corpo, que é feito de membros, de sistemas, de órgãos, vão indo para a menor parte. Aí você pega um órgão feito de células, você pega uma célula feita de moléculas, você pega uma molécula feita de átomo, você pega um átomo feito... O átomo é a menor partícula de matéria. Ele já vem do subátomo, do quark, que já é energia. Tá. Então, em última instância, tudo, do microfone ao copo, né, da estrela até você, tudo é configuração energética. É energia condensada. Né? Então, essa energia vai formando os átomos, que vão formando os elementos, vão formando as moléculas e que vão formando todos os planos da existência. O que muda nos planos são as vibrações. E aí, justamente, voltando lá nas ondas cerebrais teta, né, que é uma vibração. Você falou que é uma vibração. É uma frequência de onda. Uma frequência de onda de 4 a 7 Hz. Isso. Qual é o princípio por trás dessas ondas cerebrais com a conexão com a cura, por exemplo, e a transformação pessoal? Perfeito. Sua mente ela vibra em 5 ondas básicas, né? Alfa, beta, teta, gama, delta. Cada uma tem uma faixa de hertz. Né? Hertz são quantas oscilações acontecem por segundo. Perfeito. Então, quando eu falo 4 a 7 hertz, quer dizer que no espaço de um segundo eu tenho 4 a 7 oscilações. Eu posso ter uma onda gama, que é muito rápida, que ela pode ir até 5.000 oscilações no mesmo segundo. É do insight, do auto-raciocínio. E você tem uma onda alfa, por exemplo, que ela já é lentinha, mas ela já não é tão lenta quanto a teta. Então, o teta ele é um pouco mais lento do que o alfa da meditação. Tá? O teta é o limiar entre o despertar e o sono. Quando você está naquele estágio de pré-sono, que você já está sonhando, mas você ainda ouve os barulhos, os sons, você está num estado teta. É esse estado que a gente faz na terapia com a pessoa desperta. Por que ele é o estado do subconsciente? Você não começa a sonhar? Você já está entrando. Então, você está num relaxamento tão profundo que você já não sente o limite do seu corpo com a energia perfeita da criação. Você está entregue ali. E aí, quando você é um com todo, você está no ponto perfeito do seu subconsciente aberto. Porque você abre mão da ilusão da separação, do medo, dos egos, do medo. Então, tudo está no subconsciente, mas você está entregue. Então, esse é o momento perfeito. Essa onda você acessa no orgasmo, você acessa numa oração de profunda devoção. Quando você está contemplando com amor uma coisa linda, você atinge essa onda várias vezes. Por isso que o Tantra, né, fala que você chega a Deus pela morte, pelo orgasmo, porque você está nessa frequência. É a frequência de Deus, é a frequência onde você acessa Deus, é a frequência onde você está com o seu subconsciente aberto.